O filósofo Michel de Montaigne nos conta que quando os godos saquearam a Grécia, o que evitou se incendiassem as bibliotecas foi ter tido um deles a ideia de deixar os livros intactos a fim de que seus inimigos com eles se distraíssem e neles encontrassem uma ocupação sedentária e ociosa, capaz de afastá-los do serviço militar. E Roma foi mais valente, nos conta o autor, antes de se tornar sábia. A que preço o conhecimento realmente vale a pena? Você já se perguntou por que você busca o conhecimento? Por que filósofos fazem filosofia? Em geral, dizemos que estamos em busca da verdade. Mas nos perguntamos por que estamos em busca da verdade? É para vivermos melhor? Será um motivo egoísta ou um motivo nobre? Será para nos aprimorarmos ou para simplesmente termos no conhecimento uma nova ferramenta para melhorar a nossa vida individual? Gostamos de acreditar que é para nos aprimorarmos, nos elevarmos e nos desenvolvermos enquanto seres humanos. Maravilha. Mas quando que o conhecimento deixa de ser uma ferramenta nesse sentido e se torna algo prejudicial, tanto a você quanto às pessoas em torno de você? E aí nós vamos falar sobre o pedantismo, o velho pedantismo. Com certeza você já conhece pelo menos uma pessoa que gosta de gabar-se de seu conhecimento ou de fazer referências a autores que anda estudando de maneiras não solicitadas. Comente aqui embaixo quando que foi a última vez ou alguma ocasião que você se lembra de se deparar com um indivíduo pedante. Em geral, o pedantismo revela uma insegurança, revela uma maneira de se glorificar, de buscar se colocar como superior por meio do estudo, dos títulos ou de algum subterfúgio nas letras. E para nos vacinarmos contra esse mal, nesse vídeo eu pretendo fazer uma leitura com vocês de alguns trechos do ensaio do pedantismo de Michel de Montaigne. Você sabe quem foi Michel de Montaigne? Esse camarada aqui, ó. Por que eu tenho uma foto do Montaigne? Você deve estar se perguntando, né? Isso é do meu antigo escritório, que era voltado para... Era um estúdio barra escritório desse canal, e eu tinha vários filósofos emoldurados, não só o Montaigne, tá? Mas ele é um dos meus escritores favoritos. Por quê? Porque é um escritor do século XVI que parece um contemporâneo. Você lê um ensaio de Montaigne, parece que você está conversando com ele. É não só alguém inteligente e que sempre tem algo a te acrescentar, como também alguém divertido e, sobretudo, honesto. Sobretudo, intelectualmente honesto. O que é algo muito raro e precioso, especialmente hoje em dia, e especialmente aqui no YouTube e na internet. E Montaigne foi o inventor do ensaio como um gênero. O que é um ensaio? Vem da palavra essayer no francês, que significa ensaiar, tentar. É uma tentativa de algo. Então, ele ensaia a respeito de diversos conteúdos. E nessa edição aqui da editora 34, você tem todos os ensaios do Montaigne. É basicamente o meio que os filósofos modernos depois elegeram, e sobretudo no século XX, elegeram para fazer filosofia, na tradição da filosofia continental. Então, Montaigne foi quem começou com isso. E ele é um filósofo que se coloca no seu texto, que está muito bem ciente do elo entre filosofia e autoconhecimento. E, e como que quando o filósofo ele deixa de ter a filosofia como um estilo de vida e passa a servir o conhecimento a qualquer custo, e não o contrário, ele se torna uma espécie de zumbi, uma espécie de... Ele até
usa uma palavra para se referir a isso, que é o seguinte termo, l'être féru, o indivíduo que as letras atordoaram à maneira de uma martelada, aquele que foi abalado, que foi ferido pelo estudo das letras, que não lhe fez bem, mas tornou um ser humano vazio, um ser humano mesquinho, um ser humano cheio de picuinhas e que não está realmente sabendo digerir esse conhecimento todo e que não entendeu o real propósito de se estudar. Então, vamos dar uma lida nesse ensaio de Montaigne, que é o ensaio 25, chamado Do Pedantismo. Entre os romanos, grego e escolástico eram palavras pejorativas que se empregavam como censura. Invejavam-se os filósofos porque pairavam acima do homem comum, desdenhavam os negócios públicos e levavam uma vida especial que não estava ao alcance de qualquer pessoa e se regulava por princípios superiores, que não são os que se aplicam normalmente. Ora, os filósofos, grandes pelo saber, maiores ainda o foram quando passaram à ação. Então a filosofia deve ser colocada em prática, mesmo que na sua maneira de pensar diante dos eventos do cotidiano. Ela não deve ser algo que diz respeito apenas à letra morta no papel de uma tese ou de um trabalho acadêmico. Todo o propósito é que ela sirva à vida, para que nós nos tornemos melhores com o conhecimento. De outro modo, você pode até argumentar que é melhor não conhecer. Indagamos sempre se o indivíduo sabe grego ou latim, se escreve em verso ou prosa, mas perguntar se tornou melhor e se seu espírito se desenvolveu, o que de fato importa, não nos passa pela mente. Cumpre, entretanto, indagar quem sabe melhor e não quem sabe mais. Muitas pessoas que não são eruditas, às vezes têm muito mais sabedoria do que o erudito, o acadêmico, o doutor, o douto que tem 1 milhão de títulos, mas que ainda não vive de uma maneira tão íntegra como um ser humano que talvez só seja honesto e sincero e respeitoso e que trabalhe com outra coisa comum e que leve uma vida simples, mas que ainda assim pode ser uma vida vivida com sabedoria, porque sabedoria é diferente de conhecimento. Os pedantes sabem dizer, como observa Cícero, eis o que fazia Platão, são palavras de Aristóteles, mas que dizemos nós próprios? Que pensamos? Que fazemos? Um papagaio poderia substituir-nos. É muito importante você ser capaz de assimilar o conhecimento e de apoderar-se dele, no sentido de que você não precisa ficar citando nomes. Você pode nutrir-se de uma sabedoria e não precisa gabar-se de onde ela veio quando você vai usá-la ou recomendá-la a alguém, porque com isso você parece que está tentando atribuir a si mesmo um tom de autoridade, como se você fosse superior a outra pessoa por ter lido Aristóteles. Mas quando você faz isso numa situação social, na verdade, além de ser desagradável, você acaba passando a imagem de insegurança, de alguém que não está tão calibrado socialmente como os outros e que refugia-se na sua retórica para colocar-se como digno de algum respeito. Enquanto que o respeito é algo que deve ser natural, ele vem da conclusão das próprias pessoas, nunca de uma solicitação sua para o outro por meio da maneira como você fala, ou de quem você se refere, ou a quem você se refere. Montaigne dá um exemplo de um indivíduo assim. Com o tempo, chegara a acreditar que o saber era seu porquanto tirava de seus homens, agindo assim como aqueles cujo conhecimento moram nas bibliotecas suntuosas de sua propriedade, e conheço um que, ao ser indagado acerca do que lhe cumpre saber, vai logo buscar um livro para mostrar e jamais ousaria dizer que tem o traseiro sarnento, sem previamente procurar em dicionários a significação da sarna, de sarna e de traseiro.
Cuidamos das opiniões e do saber alheios e pronto. É preciso torná-los nossos. Nisso nos parecemos com quem, necessitando de lume, o fosse pedir ao vizinho e dando lá com um esplêndido braseiro ficasse a se aquecer sem pensar em levar um pouco para casa. Que adianta ter a barriga cheia de comida se não a digerimos? É preciso saber digerir o conhecimento, saber filtrá-lo, saber como que aquilo que você está absorvendo de diferentes fontes forma a imagem de um todo no seu próprio horizonte, na sua própria e original visão de mundo. Você tem que ter uma visão de mundo sendo formada a partir das suas leituras, senão você não é diferente de um computador. Detesto, diz Montaigne, as pessoas que suportam mais dificilmente um terno mal feito do que uma alma, e julgam a qualidade do homem pelas reverências, as atitudes e as botas. De que serve o saber sem a inteligência? Não cabe justapor o saber à alma, cumpre incorporá-lo a ela. Não se trata de negá-la, mas sim de impregná-la com ele. Montaigne escreve que tanto nas propostas de educação de Platão e de Licurgo, a gente tem uma preocupação em ensinar aos jovens o comportamento e virtudes como ser alguém valente ou ser alguém capaz de obedecer e também de comandar em diferentes situações, do que a erudição. A erudição não entra como algo relevante nos sistemas de educação e política de alguns dos grandes pensadores do mundo antigo. Então, todo o ponto desse ensaio é nos mostrar que o conhecimento deve servir à vida e não o contrário. E você precisa estar almejando se tornar um indivíduo melhor, um indivíduo mais ético, um indivíduo mais seguro de si e um indivíduo capaz de formar um pensamento próprio a partir das fontes e não utilizar as fontes como uma moeda de intimidação dos outros, como se você fosse superior por isso, e o mesmo vale para os seus títulos. Então, eu espero que isso possa te ajudar na sua empreitada intelectual. Nós que almejamos um desenvolvimento intelectual, que gostamos de ler e que gostamos de montar nossas bibliotecas, devemos sempre tomar cuidado para que as bibliotecas não se tornem nossas divindades. E lembrar que não é para se gabar, que não é para citar alguém em um jantar que você está estudando filosofia. É justamente para não fazer isso que você está estudando filosofia. Então, os filósofos se tornam melhores filósofos quando conseguem transpor o seu conhecimento da teoria para a ação, mesmo que na ação cotidiana, na sua própria vida. Bom, se você tem interesse em aprender a pensar como um filósofo, a cultivar a maneira lógica e racional de olhar para o mundo, assim como tomar cuidado com falácias, saber argumentar apropriadamente, saber identificar erros em argumentos, assim como saber o propósito de aprender tudo isso e como que isso está relacionado com seu autoconhecimento e autodesenvolvimento, há agora, para os membros do meu canal, um curso chamado Pensar como Filósofo. Um curso de 5 aulas que dura mais ou menos 4 horas no todo, para os membros de qualquer nível. Então basta você assinar o meu canal, que começa por R$ 5,00 por mês, e você já vai ter acesso a esse curso. Você pode também me inscrever no grupo do WhatsApp, ou por e-mail, ou mesmo na área dos membros, que eu vou te dar um certificado se você reivindicar, tendo concluído o curso. Então, é uma ótima oportunidade para você desenvolver o seu intelecto e a sua busca por uma honestidade intelectual e um desenvolvimento filosófico. Agora segue um pedaço da primeira aula do curso que já está disponível para você ter um gostinho e saber se você quer mesmo participar disso. Antes do surgimento do discurso filosófico, o discurso mitológico supria as demandas que depois se subdividiram em diversas áreas, como ciência, história,
arte, religião, geografia, entretenimento, etc. O mito dava conta de tudo isso, olha que louco. No nosso tempo tem cada um no seu galho, cada macaco no seu galho, cada área cuida do seu assunto, mas antes do surgimento da filosofia, o mito cuidava disso tudo, então o mito estava por toda parte na sociedade. Ao passo que o discurso filosófico é verificável e mais confiável, o discurso mitológico é mais potente ao deixar sua impressão na mente. Eu digo que é verificável porque você pode construir argumentos, assim como você pode se valer da empiria, mas ainda assim nem é sempre que é verificável o discurso filosófico. É mais verificável quando você pode se usufruir de um método de verificação, como no método científico, e sobretudo na empiria. Mas o discurso mitológico ele é potente, ele impressiona a nossa imaginação de um jeito que o discurso lógico e filosófico não faz. Por exemplo, para você passar a ideia de coragem e virtude, é muito mais eficaz você contar a história de um herói como Aquiles ou Ulisses do que você fazer uma apresentação de PowerPoint sobre o que constitui a virtude, o que constitui a coragem. O que vai marcar o impacto mais profundo e duradouro nas pessoas? O PowerPoint, os slides ou a história? A história, com certeza. O filme, o livro. Então o mito, ele é aberto a diferentes interpretações e contém diversas camadas de sabedoria. Ao passo que a ciência, usando no sentido amplo do termo, que abrange filosofia também, porque pela maior parte da história, filosofia e ciência eram sinônimos. O que a gente chama hoje de ciência são as ciências empíricas. Mas até o tempo de Newton, por exemplo, a física era chamada de filosofia natural, porque a filosofia é a matriz das diferentes ciências. A física, a biologia, a psicologia, a sociologia vão vindo da filosofia e se emancipando depois na história. Mas a filosofia é a grande matriz e que continua. Mas o mito, pessoal, muito importante ter isso em mente, não é sinônimo de mentira. Eu não gosto quando eu vejo as pessoas questionando, é verdade ou mito? Porque pode conter verdade dentro dos mitos, de uma outra maneira. Não de uma maneira empírica, verificável, mas de uma maneira nos valores, na mensagem de uma história, por exemplo. Então o mito não é sinônimo de mentira, não é preciso usar ele como se fosse mentirinha, usar a palavra nesse sentido. Ele é muito mais potente que isso, a sua estrutura é simbólica. Os poetas e rapsodos de diversas culturas, com os seus mitos, foram os primeiros educadores da humanidade. Platão tinha um grande preconceito, uma querela, uma rixa com os poetas, porque ele reconhecia o potencial da poesia e do mito. Não à toa esse filósofo se valeu da alegoria, do mito na sua República, que é a sua principal obra. E esse mito, o mito da caverna, que é a passagem mais conhecida de filosofia, que apresenta a trajetória do conhecimento, né, da ignorância ao conhecimento, das sombras à luz, da caverna ao mundo real, ele usa o mito e emprega-o de uma maneira que é muito mais eficaz na nossa imaginação e na nossa mente. Né? Então ele não despreza completamente o mito, ele só quer poder usá-lo junto com o discurso filosófico. Né? E colocar também a filosofia dentro do mito. Então, eu vou recomendar alguns livros, como esse livro do Paul Vine, que se chama Os Gregos Acreditavam em Seus Deuses, que é um questionamento de como que era realmente para um grego viver a sua relação com a mitologia, que era mais ampla do que religião, né? E o que significa acreditar naquele contexto. Eu tenho esse livro aqui, eu posso mostrar, porque eu também vou recomendar um outro que está próximo. Os gregos acreditavam em seus deuses e a sabedoria dos mitos gregos, do filósofo francês Luc Ferry.
que é uma obra bem sintética da história da mitologia, dos principais mitos e da sua profundidade filosófica. Eu recomendo muito para quem está com pouco tempo, não pode ler volumes gigantes de mitologia grega e quer conhecer o básico da mitologia, esse livro aqui. Vou colocar aqui na descrição com o link da Amazon para quem quiser adquirir. E também recomendo o História Natural da Religião, do David Hume, tá? Do empirista cético David Hume, do século XVIII. Filósofo importantíssimo para a modernidade e que vai narrar aqui de uma maneira bem historiográfica e antropológica o surgimento das religiões, de como que primeiro, partindo da esperança e do medo, paixões primitivas, os seres humanos primitivos começavam a negociar com os elementos da natureza, e aí aos poucos esses elementos viravam os primeiros deuses, e aí o politeísmo ia se estruturando, e depois as primeiras religiões organizadas, e depois vem o monoteísmo, que tem uma noção mais abstrata, mais desenvolvida, sofisticada de um Deus, né? Enfim. Mas como que são fenômenos da cultura humana, das culturas humanas, né? É um livro muito importante também, bem esclarecedor. E tradicionalmente o mito era transmitido de maneira oral, passando de geração em geração. Antes até da invenção da escrita, as histórias já eram transmitidas assim, então a memória era muito mais exercitada. Platão vai criticar os livros pela sua dimensão de esquecimento. Quando você transforma o pensamento vivo na letra morta, você para de exercitá-lo porque ele está ali registrado. Você pode se ocupar de outra coisa. Mas quando você tem que lembrar do pensamento, você exercita muito mais os pensamentos na sua memória e os vivifica muito mais. Muitos mitos tratam da criação do mundo, né? A cosmogonia, ou da humanidade, né? Antropogonia. E geralmente essas duas coisas estão entrelaçadas. Pega a obra de Hesíodo, né? Para você estudar sobre a origem do mundo para os gregos, né? A Teogonia e o Trabalhos e Dias. E também tem a obra de Homero para conhecer as principais histórias mais clássicas da mitologia grega, que são a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada diz respeito à Guerra de Troia e a Odisseia diz respeito à trajetória de Ulisses, que despertou a fúria do deus Poseidon e ficou perdido, viajando nos mares por anos, até poder voltar para sua prezada terra de Ítaca e para sua esposa, sendo tentado tanto pelas sereias maléficas, pelos cantos das sereias, como pela Calipso, né, que o tenta com sua beleza para aprisioná-lo em sua ilha. Enfim, é importante conhecer essas histórias. Aí, inclusive, está uma foto da passagem das sereias e em cima da caixa de Pandora, né, que traz todos os males do mundo na caixa, né? A mulher vem como um presente. Os gregos, eles colocavam sempre a mulher de uma maneira bem misógina, né? Parece. E dentro da caixa de Pandora a gente tem a esperança, né? Que sai junto com os outros, é a única que fica no pote, né? Depois que todos os males se espalham e entram no mundo, a gente tem a esperança ali, tanto como um mal, possivelmente, né? Ambíguo, assim como aquilo que resta, né? Depois que todos os males passaram a existir, digamos assim. Então é bem interessante como que a filosofia está presente nos mitos, né? Talvez o discurso filosófico seja uma continuação do que já estava nos mitos, mas não articulados racionalmente. Então, com o advento da filosofia, a humanidade não precisa mais do mito para explicações sobre o mundo. O discurso filosófico, com base na razão, na lógica e na verificação, é um instrumento epistêmico mais apropriado e confiável. Episteme, outra palavra grega, né, que diz respeito a conhecimento. É o oposto de doxa, que é a opinião. Não é o oposto, né? O oposto é ignorância, mas é diferente de doxa, que é a opinião.
O Ocidente, pessoal, se funda em 3 pilares: filosofia grega, direito romano e religião judaico-cristã. Isso é um ensinamento básico sobre a nossa cultura. O discurso filosófico foi fundamental para o progresso da civilização, dessa mesma civilização, ao longo dos séculos e para o surgimento das tão aclamadas ciências empíricas na modernidade. Agora chegamos ao ponto principal da aula, que já vai nos encaminhar para a nossa jornada ao longo desse curso, que é a diferença entre o pensamento filosófico e o pensamento comum, ordinário, de quem não liga para a filosofia. Bom, o pensamento comum aceita crenças e convenções culturais, sociais ou pessoais sem questionar. A maioria dos seus conhecidos fazem isso. Já a filosofia vai desafiar suposições básicas. Quando você tem a filosofia da sua cabeça, não tem jeito. Você não vai pensar do mesmo jeito. Você vai ser um ser mais questionador. Buscando justificar crenças por meio da análise crítica. Filósofos se perguntam por que isso, por que aquilo, repetidamente, explorando a fundamentação dessas ideias aceitas na sociedade. Em segundo lugar, o pensamento filosófico busca, nem todos, nem todas as filosofias, mas em geral buscam sistematizar uma visão de mundo, ao contrário de pequenos conhecimentos fragmentados e sem união. Comumente, muitas pessoas pensam que as conclusões podem ser baseadas puramente no que dá na nossa telha, experiências pessoais. Na verdade, intuições é muito mais do que dá na nossa telha, né? Mas vou deixar essa passar, essa distração aí. Ou reações emocionais, sem seguir um sistema de lógica formal, né? Ou um pensamento mais estruturado pela razão. A filosofia organiza ideias dentro de sistemas rigorosos de raciocínio, utiliza ferramentas como a lógica e a dialética para desenvolver argumentos de maneira coerente. Em terceiro lugar, a gente também busca a verdade, como eu falei lá no começo na minha definição. As pessoas comuns que não ligam para a filosofia, ou que infelizmente não puderam ter acesso a ela, vão, em geral, enfatizar a praticidade e soluções imediatas para problemas do dia a dia, sem focar em encontrar verdades universais. Ao passo que nós, filósofos, estamos preocupados em descobrir verdades fundamentais que transcendem o tempo e a cultura, como a natureza da realidade, a moral ou o conhecimento. Em quarto lugar, a gente tem uma abordagem mais crítica das coisas. O pensamento crítico é muito importante. Inclusive, o Bertrand Russell criticou a filosofia medieval justamente questionando se ela era a mesma filosofia, porque estava faltando um dos seus aspectos mais importantes, que é a crítica. Ela era uma dogmática. Isso não se aplica a toda, né? Filosofia medieval, mas sobretudo a escolástica, no que tange à teologia, né? Ela não questionava a teologia, ela era totalmente complacente e dogmática com relação à teologia. Até mesmo Tomás de Aquino foi assim, que foi um dos mais hábeis lógicos do período medieval. Ele aceitou completamente a teologia e buscou fazer raciocínios filosóficos que fossem compatíveis com ela. Então, ao passo que o pensamento comum conforma-se com o status quo e com as normas sociais sem uma avaliação crítica coerente e organizada, a filosofia preza por uma postura crítica. Examina de onde vêm as regras e por que a gente deve ou não deve segui-las. O filósofo desconfia das respostas prontas, das convenções. Além disso, a dizer pelo fundo aí de Descartes na imagem, buscamos métodos mais rigorosos.